africano aqui embaixo, a gente percebe aqui, ó, o rio Nilo, olha como é que ele está bem ampliado aqui, e todas essas coisas em amarelinhos aí, elas são as cadeias de montanha, né? Fazendo uma referência também, os anjos, né, soprando aí as correntes aéreas, né, os ventos. Então, é um mapa, né, é uma obra de arte, né? Esses mapas antigos aqui que a gente tem são verdadeiras obras de arte, porque por mais que eles tivessem erros aqui, problemas em termos de escala, né, em termos de projeção, né, para aquela época já era um avanço muito grande. Né? Outro mapa aqui bem interessante da época da Idade Média, né, um mapa aqui de modelo de Pisault, que tinha aí muitos elementos, né, elementos míticos, né, elementos místicos aqui, e aí coloca, né, o mapa aqui de Jesus com o modelo da Terra, né, então Jesus está aqui com o modelo da Terra, então já apresentando uma certa esfericidade. Aqui, né, a gente tinha as figuras, né, alusão a alguns monstros, né, que estavam a oeste ali do mundo conhecido, ou seja, na região ali abaixo, né, do Oriente, na região da África ali, né, abaixo do Oriente Médio. Então eles faziam uma alusão, né, aos povos ali da Etiópia e tal, taxando uns como monstros, né, como criaturas fantasmagóricas, enfim, né, para criar um pânico e um medo em relação ao território desconhecido. Então a gente vê aqui, né, algumas informações interessantes. Um outro mapa bem interessante, gente, é esse aqui do Martelos, né, que já mostra um avanço muito grande nas formas aí, né, dos continentes, né, na disposição aí espacial, né, dos territórios. Então esse é um mapa aí do período das grandes navegações. A gente vê mais uma vez, né, na cor amarela, as cadeias de montanha, né, essa daqui seria a cadeia do Himalaia, provavelmente, né, os Alpes aqui na divisa da Itália, e a gente consegue ver, né, principalmente algumas deformações, obviamente, né, a Índia aqui está muito deformada, né, o continente africano também está bastante deformado, mas né, se a gente pensar aí também no que eles tinham de subsídio, de ferramenta, já é um avanço muito grande, mas o continente europeu, né, aqui em cima, no alto à esquerda, se a gente der um zoom nele, a gente vai ver que ele se aproxima bastante da realidade. Né, o território aqui, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, a botinha aqui da Itália, né, o Reino Unido aqui em cima, né, o território da Inglaterra, né, da Escócia, da Irlanda do Norte, enfim, muito próximo da realidade. Né, o que a gente vê de problemas aqui é na região escandinávia, que aí ela tem aí problemas, né, de representação real. Né, aqui o Mar Cáspio, enfim, né, é interessante a gente ver essa evolução. Aqui, né, o mapa é de 1530, então a gente já tinha aí, né, a descoberta, entre aspas, né, do novo continente, do continente americano. Eu digo entre aspas, gente, porque quando a gente trabalha esse conceito de descobrimento da América, é um conceito muito romântico, né? Na verdade, não houve um descobrimento. A gente já tinha aqui no continente americano os povos, né, nativos estabelecidos, e esses povos foram dominados, massacrados, né? Ou seja, descobrimento é na visão eurocêntrica, né, na visão europeia, tá? Aqui, né, para os povos que aqui habitavam, né, a situação não foi nada né, de descobrimento, nada positiva, né, se a gente olhar por esse prisma. E esse mapa aqui, né, de coração, então a gente já vê aqui, né, uma parte do continente americano, né, também aqui alusões à esfericidade da Terra, né, a presença de meridianos e paralelos. Né, eles buscaram uma projeção aqui em forma de coração para evidenciar melhor aí as características, né, do espaço geográfico. Esse mapa também é bem interessante, de 1550, porque ele já mostra também aqui alguns elementos alegóricos, né, que estariam presentes no território, nos territórios aí do mundo. E aí a gente dando um zoom aqui no continente sul-americano, a gente vai ver, né, que eles evidenciavam aqui muitos elementos, né, náuticos, né, os barcos, a Rosa dos Ventos, né, mostrando aqui também as direções que eles deveriam seguir, né, mas a gente vê alguns exageros, a gente vê o tamanho que está aqui o rio Amazonas, né, muito largo, assim como o Rio da Prata também, né, que pega a nossa bacia do Paraná, até, né, ele deságua lá na divisa do Uruguai com a Argentina, né, a gente vê aqui a presença, né, de índios, a presença de pássaros, né, muitas informações aí, né, que era a visão, né, que os colonizadores tinham aqui da nossa região. Né? Então é interessante também. Um mapa já do século, né, 17, né,
final do século XVII, em 1668, a gente já tinha aqui, né, um território mais conhecido, né, inclusive o continente australiano já começa a aparecer aqui, né, ainda falta um pouco aqui, ó, o oeste da América do Norte, né, o oeste dos Estados Unidos, do Canadá, ainda não era muito conhecido. A gente tem aqui uma alusão às 4 forças naturais, né, aqui em cima o fogo, o ar, né, a água e a terra, né, então é bem interessante também. Já aparece aqui também um pouco o continente antártico, né, aqui embaixo. Então já tinha aí um processo, né, de descobrimento de novas regiões aí mais avançado, né. Aqui é um zoom, né, nesse mesmo mapa. Então a gente ainda percebe, né, que está faltando essa parte aqui oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Né, alguns exageros ainda, né, a Índia já está um pouco melhor aqui, enfim. É interessante a gente ver esse processo aí de evolução. Aqui já, né, no final do século XVIII, e aí a gente já está vivendo um momento importante da história, né, a gente já passou pela Revolução Industrial, a gente está vivendo o período iluminista, né, já no final do século XVII, início do século XVIII, né, que é aquele que a ciência, né, vem para dar as respostas a todas as dúvidas, né, da humanidade. Né, e se acreditava muito, né, na ciência. Ela depois, né, passou aí por períodos de crise, né, acreditava-se que com o iluminismo a religião seria suprimida do mundo, aquela coisa toda, mas esqueceram que a religião é uma coisa inerente ao ser humano, né, presente na nossa maneira de ser. E aí né, a ciência ainda continua encontrando aí diversos desafios, né, para dar todas as respostas às dúvidas do ser humano. Mas aqui, né, no final do século XVIII, a gente já vê, né, um avanço significativo, né, das ferramentas aí, né, da tecnologia e, né, das maneiras de cartografar. A gente tem que pensar, pessoal, que nessa época não tinha, né, não tinha satélite, não tinha GPS, né, isso tudo era feito manualmente. Ou seja, eu chegava lá na costa, né, no litoral, e fazia, né, mais ou menos a proporção, cálculo matemático daquela, né, voltinha que está dando ali a praia, né, de como que eu vou cartografar isso no mapa, né, então isso tudo era um trabalho muito laborioso, muito artístico, né, artesanal e fantástico, né, se a gente vê aqui. Aqui nesse mapa a gente consegue perceber também, né, a presença aí, né, da utilização de calendários astronômicos, né, as 12 casas zodiacais, né, uma referência às estações do ano. Né, aqui a gente já vê a América do Norte, né, preenchida também. Né, aqui já estão quase, né, todos os territórios aí, né, conhecidos. Né. Nessa época aí, a gente estava vivendo, né, igual eu falei, o período da Revolução Industrial. Mais tarde a gente teria uma nova corrida. Aqui a gente estava vivendo o início do processo de independência, né, dos países colonizados aqui no continente americano. Mas, né, depois, no final do século XIX, aí, a gente teria uma nova onda de colonialismo, né, uma nova onda de busca por novos territórios, uma disputa muito grande entre as grandes potências da época, né, principalmente a Inglaterra, França, né, o próprio Japão, né, que foram as potências que sobressaíram aí no final do século XIX, e depois, né, os Estados Unidos aí, também adquirindo esse status, né, de grande potência. Né, mas nessa época, então, a gente ainda via, no final do século XIX, a corrida, né, imperialista de países tradicionais colonizadores, né? A Alemanha, Inglaterra, a própria França, né? Que saíram aí numa corrida, né, dominando o continente africano, sobretudo, e, né, vários países do continente asiático. Essa corrida imperialista depois foi culminar até na Primeira Guerra Mundial e depois, né, nos reflexos aí, veio a Segunda Guerra Mundial, né, e outros conflitos importantes que a gente teve na história. Esse mapa aqui de 1822, gente, da época da independência, né, do Brasil, foi o primeiro mapa temático que a gente tem notícia. Né? O que é um mapa temático? Né? Quando eu pego, né, um mapa, né, os desenhos aí territoriais, os espaços, né, e eu insiro um tema. Né? Eu vou falar aqui, por exemplo, esse mapa ele ressalta a questão do avanço, né, civilizatório, ou seja, de quão avançado é uma civilização, e aqui também traz, né, algumas características, algumas informações sobre o tipo de religião, né, o tipo de governo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, dando um zoom, a gente consegue perceber, voltando aqui, né, algumas colorações, né, que o continente americano está mais ou menos
numa cor bege, né? A gente tem aqui essa parte central da Ásia, né, numa cor mais azulada, a África, né, sem cor aqui, a Austrália, né, e a Sibéria aqui na cor mais avermelhada. E aí quando a gente dá um zoom no mapa, a gente consegue ver pela legenda, né, o que ele está classificando, o que ele está tematizando. E é bem interessante. Por exemplo, aquela cor mais avermelhada, eles classificaram a civilização, o grau de civilização como selvagem, né, interessante. Em azul como bárbaros, né? Em laranja, que é a cor que está lá, na verdade, lá no continente americano, na maior parte, está como meio civilizado, né? Na cor amarela, né, um pouco mais clara aqui também, a gente tem o grau civilizado, e na cor amarela, puxando para um tom um pouco mais laranja, a gente tem aqui a denominação iluminado. Olha que denominação interessante, né? Ou seja, uma referência ao iluminismo, e são os povos aqui, né, principalmente né, da Europa Ocidental, Alemanha, França, Espanha. Portugal ainda está aqui como apenas civilizado, né? Não classificaram Portugal como iluminado, não. E a gente tem aqui, né, símbolos, né? Por exemplo, a cruz, né, para retratar se o local é cristão, né? E aí tem alguns detalhes, se ele é cristão católico, tinha um Czinho, se ele é cristão protestante, né, teria um Pzinho, se ele é cristão ortodoxo, né, que seria o cristianismo aí, adotado pelos gregos, né, pelos russos, enfim. A luazinha, né, que seria uma referência a Mohammed, né, que seria a representante principal do islamismo, né. Se não tinha uma religião, eram pagãos, e aqui, né, estações missionárias, né, dos cristãos. Então a gente consegue ver aqui, né, por exemplo, a presença desses símbolos aqui no mapa, né? A gente consegue ver aqui, ó, a cruzinha em alguns pontos, né? E aí a gente conseguiria ver, né, quais que eram os tipos aí. E além disso, os modos de governo, se era uma monarquia representada aqui pela coroa, se era uma república, né, se era uma monarquia limitada, enfim, né? É um mapa bem interessante para mostrar aí um processo, né, de denominação, né, de tematização mesmo sobre o território, tá? Né, já terminando essa parte histórica, tem um mapa aqui interessante também mostrando o domínio, né, do Império Inglês. Como eu falei para vocês, né, no final do século XIX, exatamente nesse momento aí, né, surge uma nova onda imperialista, né, neocolonizadora, e aí, né, a Inglaterra, ela, né, para não perder ali, porque a Inglaterra ela liderou o processo de Revolução Industrial por uma série de razões, né, pela posição geográfica, né, por acordos comerciais que ela fez com outros países, porque a Inglaterra, na primeira fase de colonização, ela não tinha muitos territórios, mas ela passou a fazer acordos interessantes aí com Portugal, com Espanha, né, e passou a ter um crédito muito maior do que um débito, né, com esses países. E aí, né, ela se organizou, né, e aí percebeu, né, que o período ali, né, mercantilista, né, metalista, estava chegando no seu final de ciclo, e ela, né, canalizou esses recursos para a produção industrial, né, para invenção de novas máquinas, contava ali, né, com recursos como carvão, uma posição estratégica. Então a Inglaterra saiu na frente, mas a Inglaterra meio que se acomodou. Aí no final do século XVII, no início do século XVIII, os outros países se modernizaram, veio aí também o advento do petróleo, uma série de outras invenções, e a Inglaterra ficou um pouco para trás. Para ela não ficar muito para trás, né, vem essa nova onda colonialista aí sobre os países, sobretudo africanos e asiáticos, tá? E a Inglaterra, né, teve um império aí considerável, né? A gente pegar aqui, até nessa época a gente tinha aqui o Canadá, que ainda, né, não tinha se tornado independente, a Austrália, a Índia, né? Aqui, ó, né, a África do Sul, que já tinha sido dominada, né? Depois outros territórios viriam a fazer parte aí, né, do território da Inglaterra, enfim, do domínio inglês. E aí que a gente vê uma alusão muito interessante, né? A gente percebe aqui a presença, né, dos povos desses países. Aqui, né, o canguru, os povos aborígenes, uma alusão aos australianos, né, ao território australiano. Aqui, né, a presença de elefantes, né, de tigres, fazendo uma alusão aos povos da Índia, né? E aqui a gente percebe a rainha Bretanha sentada no mundo, né, como se ela, e reverenciada pelos outros povos, como se ela, né,
fosse ali a autoridade máxima, né? Como se ela tivesse que ser ali, ficar sempre sentada sobre o mundo, né? O mundo, né, me pertence, né? Então, é um mapa interessante para mostrar aí a força do Império Inglês, né, no final do século XIX. Né? Aí vem o século XX, gente, né? Uma série, né, de adventos, né, de descobertas que mudam, né? Uma série de paradigmas, de formas de pensar e aí, né, uma série de recursos tecnológicos. Essa foto aqui ela é bem interessante porque foi a primeira fotografia tirada pelos astronautas da Terra. Né? Então a gente começou a perceber, isso aqui dá uma série de discussões aí, até filosóficas, né, sobre o quão pequeno nós somos no espaço, né, quão frágeis nós somos, né, como o nosso planeta é uma nossa única morada, né, a gente tem que dar uma atenção especial para ele, né, que a gente vê lá esse pontinho, né, sendo iluminado pelo Sol, essa Terra, esse planeta que tem a coloração azul e que a gente, né, às vezes não dava o valor necessário, ainda não dá o valor necessário, né, a nossa morada. Né? Então aqui é uma grande mudança, né? Os avanços de tecnologia, e aí vem, né, depois essas tecnologias são implementadas de várias maneiras, através dos satélites, né, através dos sistemas de informação geográfica, né, que são os SIGs, e aí a gente consegue, né, mapear a Terra nos seus mínimos detalhes. Aqui, por exemplo, é uma imagem de satélite que a gente consegue ver até as placas, né, os limites das placas tectônicas aqui, ó, no Oceano Atlântico, aqui no Japão, né, no território japonês, enfim, né, a gente consegue ver todas as terras emersas, as terras até submersas, enfim, é uma tecnologia impressionante, né, hoje a gente né, pega aí, por exemplo, esses programas, né, de satélite, a gente consegue se aproximar, ver, né, as ruas, ver, né, as informações aí com um nível de detalhe muito grande, mas nem sempre foi assim. Né? O GPS, por exemplo, ele surgiu na década de 70, né, na guerra, final da década de 60, início da década de 70, na guerra do Vietnã, né, para orientar os oficiais militares lá dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Depois essa tecnologia foi, né, se tornando acessível aos civis, né, sempre estabelecia uma margem de erro ali para, né, evitar por questões de segurança, mas, né, hoje em dia é uma tecnologia bastante acessível aí, que a gente consegue, qualquer um consegue, né, ter acesso de forma facilitada. Hoje, como eu falei para vocês, né, essas tecnologias elas são muito bacanas também, que elas podem ser utilizadas para o processo de gestão, lá, monitoramento ambiental. Então, hoje tem satélites que conseguem ver se está tendo alguma queimada aqui na Amazônia, em tempo real. Né? Eles têm sensibilidade aí à questão de calor, enfim. Planejamento urbano, né? A gente consegue aí fazer mapas hoje temáticos, né? Pegar dados estatísticos, ver índice de criminalidade, índice de doenças, né? Focos aí que né, o gestor, né, o prefeito, no caso, ele tem que trabalhar com mais cuidado. No bairro tal, a gente está tendo, né, um número maior, né, de casos, por exemplo, de dengue, então a gente tem que ver ali o que está acontecendo. Na região tal, o índice de criminalidade é um pouco maior. O que está acontecendo? Será que está faltando a presença do governo, a presença do Estado, a presença de áreas, né, de lazer, a presença de áreas aí, né, sociáveis, né, para as pessoas ocuparem melhor o tempo, né, não deixarem aí a violência tomar conta. Né? Então a gente tem que pensar nisso tudo. E aí os mapas são importantíssimas ferramentas nesse sentido. Né? Aqui tem um mapa que é uma montagem, né, feita pela NASA, né, de todos os territórios aqui iluminados, né? Como se a gente pegasse, né, os períodos noturnos em cada. A gente sabe, né, que enquanto alguma parte do território está sendo iluminada, a outra está sob a escuridão pelo nosso movimento de rotação da Terra. Né? E aqui, né, foi feita uma montagem, e é interessante, né, mostrar como que é o grau de evolução aí, né, dos países, né, em termos tecnológicos. A gente vê áreas, né, principalmente aqui do hemisfério norte dos Estados Unidos, sudeste do Canadá, bastante iluminadas, né, a costa oeste dos Estados Unidos também, a Europa Ocidental, né, o Japão, são os territórios, né, bastante iluminados. Aqui no hemisfério sul nós temos, né, aqui o sudeste, né, brasileiro, o litoral nordestino aqui também, né, algumas outras capitais, né, Buenos Aires, Santiago, enfim, na Austrália mais a costa leste, além da Índia e do leste da China, né, que já estão aí bastante iluminados também. Então esse mapa é interessante para a gente ver aí, né, o grau, né, de avanço tecnológico dos países, não digo nem de evolução, né, de uma maneira geral, porque isso é muito relativo, né, em termos
de avanços tecnológicos, aí sim. E aí, gente, né, a gente vai definir aqui agora qual que é o conceito de cartografia. Né? Terminada essa parte histórica, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho, porque eu gosto de ressaltar isso. Né? A gente acha que as coisas, né, hoje a gente tem acesso muito facilitado às informações, às tecnologias, a gente esquece de pensar, né, de como que foi, né, o processo para chegar nesse nível. Né? Não foi fácil. Né? Os avanços aí tecnológicos, eles levaram muito tempo, né, para chegarem, para se desenvolverem. A gente ainda está caminhando, né, tem uma série de demandas ainda, mas, né, é importante a gente recapitular aí os passos, né, seguidos pelos nossos primórdios, né, pelas civilizações passadas e, né, e ver como que eles contribuíram aí para a gente entender, né, a superfície, né, o espaço geográfico. Né? E um trabalho, como eu disse, né, extremamente artístico, né, primoroso mesmo. Tá? E aqui a gente vai ver o conceito, né, de cartografia. Olha lá como que ele é um conceito vasto. Cartografia, então, seria, gente, o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas voltadas para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. Né? Então, vamos pegar esse conceito aqui e dividi-lo, né, em algumas questões principais. Então, um conjunto, né, de estudos e operações, sejam elas, né, da ciência, né, que utilizam técnicas, que utilizam a questão artística, né, como eu falei para vocês, né, que tem como objetivo principalmente a produção de mapas e cartas, né, outras formas de expressão, que vão aí trazer os elementos, né, presentes, sejam eles físicos, sejam eles socioeconômicos, da realidade, né? E dar uma utilização a esses, né, a todos esses elementos, a todas essas variáveis. Né? Então, é um conceito bem amplo. Né? Na cartografia, então, gente, nós podemos produzir, né, o globo terrestre, atlas, mapas, cartas e plantas, tá? E aqui a gente vai ver o globo, gente, vocês já sabem, né? Aquela estrutura redonda, é a estrutura mais fidedigna, né, da realidade, né? Só que é um problema, né? Você manusear um globo, levar ele, transportar, é um objeto, né, muito frágil, em que a gente tem uma dificuldade aí, né, para transitar com ele. Os atlas, né, geralmente são aí, né, resumos, né, de mapas temáticos, né, de mapas com uma série de variáveis, são importantes aí para a gente, né, entender o mundo, mas eles trazem, né, eles precisam ser atualizados, né, frequentemente. Aí nós temos aqui, né, mapas de forma geral, né, que a gente vai ver tem uma série de possibilidades. As cartas, gente, seriam mapas com escalas maiores, né, com maior grau de detalhe, que a gente vai aproximar mais aí da superfície. E as plantas é um grau de detalhe ainda maior. Né? A gente vai trabalhar com planta, né, de uma estação de tratamento, de um prédio, né, de uma construção específica. Tá? Então, tudo isso é elemento, né, de material cartográfico. Né? Chegou uma perguntinha aí para a gente, chegaram algumas perguntas, vamos a elas. Né? Pergunta lá da Fernanda, né, do Polo de Mato Grosso. Olá, professor. Para a prova do Enem, é interessante que se saiba projeções geográficas, cilíndrica, cônica e plana. Volta, por favor, na pergunta. Como essa matéria aparecerá na prova? Grata pela atenção, né? Grande abraço, Fernanda. Fernanda, obrigado, né, pela pergunta. No caso, a gente percebe, né, a gente tem percebido que existem sim possibilidades de cair essas variáveis cartográficas na prova do Enem. Quando elas não são de forma direta, elas são de forma indireta. Porque se a gente pegar lá a matriz do Enem, a gente perceber o anexo, lá tem claramente falando dessas variáveis, né? Da escala, da projeção. Então, eu até trouxe, a gente vai ver na aula daqui a pouco, né, as diferentes projeções geográficas. Tá? Então, é bom sim dar uma olhadinha, porque pode ter uma questão... Geralmente, ela vai cobrar algum viés aí ideológico, né? E a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, tá? Aguarde aí um pouquinho que a gente vai chegar lá na sua resposta. Tem mais alguma pergunta? Pergunta aqui, né, do Polo da Escola Satélite, acho que de Belo Horizonte. Eu percebo que os mapas representam os mesmos lugares, mas com formas e disposições diferentes.
há uma maneira mais correta para a representação dos locais? Essa pergunta também ela vai ao encontro, né, da pergunta da Fernanda, né, da questão das projeções. Às vezes a gente vê, né, alguns mapas, né, representando os mesmos locais, ou seja, os continentes, enfim, só que com aspectos diferentes. Às vezes alguns territórios ficam maiores que outros, né, outros ficam menores. Então isso tudo depende aí da projeção que a gente escolhe, né, o que a gente vai evidenciar. E também você falou aí na questão da disposição. De fato, a gente está acostumado com uma disposição mais tradicional, que é a Europa no centro e no alto. Eu vou até tratar isso agora com vocês. A Europa lá no centro e no alto, né? Outros países né, nas laterais dos mapas. Então, né, não necessariamente a gente pegar a Terra é uma esfera. Então, a gente pode representá-la de qualquer maneira, desde que a gente coloque os pontos referenciais ali, principalmente a Rosa dos Ventos, né, definindo qual que é a direção correta. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês vão entender melhor, né, que é o caso aqui. Né? Qual que é a forma correta da Terra? Né? A gente tem aqui, igual eu falei para vocês, no processo histórico nós vimos que havia muitas possibilidades. Né? Alguns consideravam que a Terra era quadrada, que você chegaria, né, no oceano, principalmente no Oceano Atlântico, né, num grande penhasco, num grande desfiladeiro, né, que você cairia no espaço sideral, né? Outras formas aí foram cogitadas. É lógico que aqui tem, né, uma brincadeira, mas a gente sabe, né, que a forma da Terra é uma forma esférica. Ela não é uma esfera perfeita, ela é um pouquinho achatada nos polos, né? E aí a gente, né, pode simplesmente, aí, respondendo a pergunta, ver a Terra por esse prisma. Por que não? Ela parece estar de cabeça para baixo, mas tem alguma coisa errada nisso? Obviamente que não, né? Depende do meu ponto de vista, né, do meu ponto de referência. Se eu virar de cabeça para baixo e olhar a Terra, eu vou vê-la dessa maneira, ou do espaço, dependendo da posição lá que o astronauta tiver, ele vai ver, né, uma forma diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, um exemplo bacana disso, gente, foi essa projeção aqui, né, que um estudante lá da Austrália, chamado McArthurs, ele fez aqui um mapa, né, que ele estava cansado de ouvir que a Austrália era o fim do mundo, né? Que ele colocou a Austrália no alto e no centro. E a gente analisa esse mapa e nos causa, em princípio, uma estranheza, né? Quando a gente vê aqui a Europa, né? Aqui embaixo, na lateral, né? O continente africano aqui na nossa direita, né? O continente americano aqui à nossa esquerda. Mas eu digo para vocês que não tem erro nenhum nesse mapa. Por que não tem erro? Porque ele está bem referenciado. Reparem aqui a Rosa dos Ventos. Ele está fazendo a referência exata, né, de que essa direção aqui é o sul, né, onde que a Austrália está. Que o norte está aqui embaixo. Que o leste, né, está para cá, né, nessa direção, e que o oeste, né, na direção oposta. Ou seja, se a gente pegar e virar esse mapa, ele já nos torna um pouco mais familiar. Né, eu virei ele aqui de cabeça para baixo. Olha só, né? A Austrália continua no centro, mas agora embaixo, né? E o que tem aqui é o Oceano Pacífico, né? Nessa região toda. E se a gente vir aqui, né, no sentido oeste, nós vamos, saindo da América do Sul, nós vamos chegar à Austrália. Se a gente sair da Austrália e no sentido leste, a gente vai chegar no continente americano. Então, não há problema algum, né, com essa forma de representar. Daí, né, a gente já começa a tocar na questão do interesse ideológico, a questão do interesse político, né, no porquê que algumas exposições são colocadas como se fossem normais para a gente, né, e nem sempre, né, isso é uma verdade absoluta. Tá? Aqui, ó, né, tem uma questão até que faz parte aí do Enem, né, quando o Enem mudou aí o seu processo, né, em 2009, que passou a ser adotado até pelas principais universidades, eles elaboraram uma cartilha e aqui, né, tinha essa questão presente, né, para representar aí os modelos de questão que eles buscam trabalhar. Então aqui a gente tem uma imagem, né, da América, né, do continente sul-americano virado de cabeça para baixo, né, mas ele está aqui referenciado corretamente. Ó, o Polo Sul está para cá, o Equador está aqui, né, o Trópico de Capricórnio não está aqui, mas deve estar mais ou menos passando por aqui. Né, a gente vê outras referências e vem aqui, ó, o desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina, né? Sobretudo da América do Sul.
Pega um pouquinho aqui realmente, né, da América Central, então faltou o México aqui para a gente incluir toda a América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, Joaquim afirma: quem e com que interesse dita o que é o Norte e o Sul? Defendo a chamada Escola do Sul, porque na realidade nosso Norte é o Sul. Não deve haver Norte, senão em oposição ao nosso Sul. Por isso colocamos o mapa ao revés desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o Sul, o nosso Norte. Torres Garcia, Universalismo Construtivo, Buenos Aires, 1941, com algumas adaptações. E aí vem a questão, né, a pergunta, né, aqui então é o suporte, né? O Enem trabalha dessa forma, ele vem um suporte, que pode ser um texto, uma imagem, né, depois um comando da questão, né, e aí as alternativas, as 5 alternativas. Então, lá, o referido autor no texto, imagem acima, né, o que ele fez? Letra A, privilegiou a visão dos colonizadores da América? Ele está privilegiando aqui, né, a visão dos europeus? De jeito algum, né? Letra B, questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo? Essa é a resposta correta, né? Ou seja, ele simplesmente, né, mudou aí, né, a maneira de representar o espaço geográfico, fez as referências corretas, colocou, né, que aquela direção lá era o Polo Sul, então não tem nada de errado, né, cartograficamente falando, e aí, né, ele simplesmente questionou os valores aí eurocêntricos, né? Quando eu falo de eurocentrismo, é Europa no alto e no centro, né, uma alusão ao período aí que a Europa dominou, né, a todas as questões culturais, né, econômicas e políticas, né, no passado, né? Hoje a gente está né, com esse domínio aí, muito presente nos Estados Unidos, né, como referencial aí, né, do Ocidente, né, com esse referencial cultural, mas esses mapas ainda permanecem aí, geralmente com uma visão mais eurocêntrica. Vamos ver aqui as outras alternativas. Olhem lá. Letra C, resgatou a imagem da América como centro do mundo? Né? Ele não colocou, não dá para a gente falar que colocou a América no centro do mundo, porque ele só colocou aqui o continente americano, né, sul-americano. Né? Não dá para ver se ela está no centro do mundo. Letra D, defendeu a doutrina Monroe, né, expressa no lema América para os americanos. Não, isso aqui é uma doutrina, né, que já no século XX que os Estados Unidos pregavam, né, que a influência sobre o continente americano deveria ser, né, dos próprios americanos. Então, não tem nada a ver. Letra E, propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Né? Muita gente marcou, né, nos simulados essa letra E aqui, mas igual eu falei, não há, né, uma inversão aí das posições, porque lá está escrito Polo Sul, né, apontando para cima. Então, não há uma proposta aí de inversão das direções, tá? Parece que tem mais alguma pergunta. Olha lá, pergunta, os mapas podem apresentar a realidade de um espaço geográfico com exatidão? Né, pergunta que vem do polo, né, de Belo Horizonte. Né? Os mapas podem, né, de fato, apresentar a realidade, né, muito próxima do que ela é, gente? Né, o que vocês acham? Né, é muito difícil. Né, o mapa, ele jamais vai conseguir apresentar a realidade como um todo. Primeiro porque é uma simplificação, ele não consegue trazer todos os elementos da realidade para ele. E segundo que a gente vai esbarrar nesse problema aqui, ó, né, principalmente. Olha lá, nós temos uma superfície, uma terra, né, que é uma esfera, né, é uma superfície irregular, e a gente tem que passar ela, né, para o mapa, né, que é uma superfície plana. E reparem bem aqui, gente, né, como que se a gente pegar um exercício de maneira, né, direta e simplificada, a gente vai cometer um erro grave aqui de projeção. Né, repare que a Terra, então, é uma esfera. Se a gente pega as distâncias aqui, por exemplo, na linha do Equador, né, são distâncias que, se a gente puxar para cá, ó, elas vão ser muito maiores do que se eu pegar aqui nos polos. Né? Então, essa distância aqui dos polos e essa distância aqui da linha do Equador são bem diferentes. E olha como é que está o meu produto aqui no mapa gerado. Está tudo do mesmo tamanho. É como se eu tivesse pegado aqui, ó, minha linha do Equador está representada com fidedignidade. Mas os meus polos, né, essas regiões aqui, ó,
tanto do norte quanto do sul, elas estão extrapoladas. É como se eu pegasse a Terra, que é redonda, né, e passasse aí para um plano quadrado, só que eu estiquei os polos. Né? Então eu vou gerar o quê? Distorções. Então, né, o mapa nunca, ele sempre vai esbarrar nessa questão da projeção. E aí, respondendo a pergunta, né, da Fernanda e do polo de Belo Horizonte, a gente vai ver aqui, né, que uma das variáveis importantes no processo de construção de um mapa é a escolha da projeção cartográfica. Olha lá, né, ele vai buscar, então, transformar partes da Terra que são esféricas para, né, que sejam representadas numa superfície plana, mantendo, né, as relações espaciais que eu escolher para priorizar. Né? Ou seja, a gente tem diversas projeções cartográficas, gente, olha lá. A gente tem, né, projeções aqui, né, de martelo, a projeção sinusoidal, né, a projeção de Miller, e todas elas vão trazer uma perda aí, né, de alguma variável, alguma extrapolação, né, alguma distorção da realidade. Tá? Então não existe, né, num mapa, numa estrutura plana, uma maneira. A única forma que a gente tem correta de representar, né, a superfície da Terra é o globo terrestre, né, porque ele reproduz, né, fielmente como que é, né, a disposição dos continentes, né, ele tem ali a forma da Terra para fazer isso. Né, então ele vai representar corretamente o contorno, né, dos continentes, ele vai representar corretamente o tamanho das áreas, as distâncias, né, entre os continentes, enfim, só o globo. Só que, como eu falei, o globo não é um material, né, de fácil aí, transporte, né, de fácil manuseio, ele é muito frágil, ele é um trombolho, né, a gente pode dizer assim, então não fica muito tranquilo de mexer com ele. Aí a gente vai trabalhar com as projeções. Né? As projeções, então a gente vai escolher uma determinada projeção para representar a realidade, sabendo que a gente vai perder, né, vai ter alguma distorção. Né? A gente tem aqui algumas variáveis da projeção, gente. A primeira delas é a questão da superfície. O que eu quero representar? Né? Então, nós temos aqui 3 tipos, né, de projeção segundo a superfície. A projeção cilíndrica, que quer dizer, né, eu envolver a Terra, né, por um cilindro. A projeção cônica, né, da mesma forma eu envolvo a Terra sobre um cone. E a projeção plana ou azimutal, né, que é eu pegar ali uma tábua, né, para colocar ela perpendicularmente a uma porção do território ali do globo. Vamos ver aqui os resultados, né, o que isso produz para mim de resultado. Né? A cilíndrica ela é ideal para a gente trabalhar, né, com o mapa, com o globo, né, com a superfície, o mapa mundi, por exemplo, que ele vai conseguir envolver, né, toda a superfície da Terra. A cônica, né, e a plana elas vão me dar destaques em algumas áreas. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui alguns resultados. Né? Então, a projeção cilíndrica tradicional aqui, né, vai conseguir representar toda a superfície da Terra. A projeção cônica, né, ela, à medida que eu vou me afastando aqui dessa parte do cone, ela vai distorcendo, vai ou esticando, ou vou perdendo um pouco aqui a relação real. E a plana da mesma forma, à medida que eu vou me afastando aqui desse centro, né, eu vou perdendo aqui também, né, vou distorcendo os demais territórios. Tá? A projeção cilíndrica dessa forma que está aqui é a mesma coisa que a gente já falou no início aqui da projeção. Aqui na linha do Equador ela representa bem o que é a realidade, mas nos polos, olha aqui como é que as terras estão bem distorcidas, né, porque elas estão sendo esticadas e a Terra, né, ela não é uma forma quadrada, então ela vai ter esse problema também. Tá? Essa projeção plana aqui eu chamo a atenção, gente, do ponto de vista ideológico, ela é utilizada como símbolo da ONU, exatamente isso daqui. Né? E a Organização das Nações Unidas, ela tem um Conselho de Segurança, né, que é composto aí pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, que são eles, né, que tem cadeira permanente, e que podem vetar aí qualquer situação, né, que seja colocado para o Conselho. São os Estados Unidos, a Rússia, né, a Inglaterra, a França e a China. Tá? E todos esses países, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o fato de estarem presentes aqui no hemisfério norte. Né? Então, a gente pegar o símbolo da ONU, todos esses países estão destacados aqui. Ó. Os Estados Unidos está aqui, né, a Rússia, a China aqui embaixo, né, os países europeus aqui. Ou seja, né, todos esses países estão aqui representados no hemisfério norte. Então, eles fizeram até um ajuste, né, para aparecerem aqui os países do hemisfério sul, mas, né, mais próximo aqui do centro estão exatamente os países que possuem
a cadeira aí permanente no Conselho de Segurança da ONU. Tá? Além da superfície, gente, da projeção, nós temos aí também algumas propriedades, né, dependendo da projeção que a gente escolhe. Né? Nós temos as projeções conformes, tá? As projeções conformes, elas vão priorizar o que, gente? A forma, né, o contorno, os ângulos dos continentes. Ou seja, elas vão ter deformação de área, né, não vão representar de maneira real a área do continente, mas vão representar o contorno, né, o contorno do território brasileiro, o contorno do continente africano, né, o contorno lá da Itália, da Botinha. Tudo isso vai ser representado como a realidade, mas, né, vai nos trazer distorções na distância entre os continentes, no tamanho dos continentes. Então vamos ver aqui alguns exemplos da projeção clássica, né, desse tipo de propriedade, que é a projeção de Mercator, e ela faz exatamente isso, ela mantém as relações reais aqui na linha do Equador, nas regiões intertropicais, mas deforma significativamente, né, os polos e as regiões mais afastadas da linha do Equador. Então a gente percebe, né, que, por exemplo, a Groenlândia, né, que é um território que é 4 vezes menor, mais ou menos, tem 2.200.000 quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e meio, ou seja, o Brasil é quase 4 vezes maior do que esse território aqui. E aí a gente vê que ele está maior do que o Brasil aqui, né? Então, a Rússia aqui, né, cresce demais de tamanho, o Canadá, os países europeus, o continente antártico, né? Então, isso aí não representa corretamente o tamanho da realidade, né? Mas se a gente pegar aqui os contornos estão perfeitos, né? Aqui, ó, as voltinhas que dão o território, né, o território brasileiro, os territórios de todos os países estão corretamente representados. Né? Então, aqui é o caso da Groenlândia que eu falei para vocês. O Brasil, só o Brasil é quase 4 vezes maior do que esse território aqui da Groenlândia. Né? Então, gente, essa projeção aqui de Mercator é uma típica projeção eurocêntrica, que coloca, né, a Europa no alto e no centro, né, e ainda escolhe uma projeção para destacar a área desses continentes. Né? Então, é uma visão extremamente eurocêntrica, é uma visão extremamente, né, centrada no colonizador, né, no europeu, e, né, por muito tempo, né, acreditava-se que a realidade era dessa forma. Tá? Então, por isso que eu falo que o mapa é um importante instrumento ideológico, um importante instrumento de poder, né, um importante instrumento para dominação, né, e seja isso, né, apenas na ideologia, como na prática também, né, como instrumento aí, que os exércitos utilizavam, né, para conhecer os territórios e depois para explorar os recursos aí presentes nesses territórios. Né? Outra projeção, gente, que veio aí contestar essa projeção de Mercator é a equivalente. Ela vai destacar, né, a área real, né, dos continentes. Só que ela vai, né, deformar, então, os contornos, tá? Os ângulos. Vamos ver aqui um exemplo, né, o famoso mapa de Peters, né, produzido na década de 60, no qual ele chamou o mapa do subdesenvolvimento, né, o mapa dos países, né, do antigo terceiro mundo, né, dessa antiga classificação aí de terceiro mundo. Então a gente percebe, olha lá a diferença, olha como é que está a Groenlândia agora, bem menor, olha o tamanho do Brasil, o tamanho do continente africano, né, eles estão representados no tamanho real. Só que os contornos, né, olha como é que estão todos deformados os contornos. Né? O Brasil não tem esse contornozinho assim, né, tão alongado, né, aqui. Mas, né, já destaca aí com maior precisão o tamanho real dos continentes. Né? E a gente também tem as projeções equidistantes, que elas vão buscar aí uma relação para manter, né, as distâncias reais entre, né, os continentes, entre, né, 2 ou mais territórios, enfim, só que vão trazer deformações tanto na área quanto no contorno dos continentes. Ou seja, gente, nós nunca escaparemos da questão da deformação de um mapa, tá? Aí, além dessas 3, gente, nós temos aqui a projeção anafilática, que é a qual tenta aí misturar, né, um pouco de cada uma daquelas 3 que a gente já viu. Então, tem uma projeção aqui muito famosa, que é de Robinson, que está presente aí nos Atlas, que ela busca, né, diminuir um pouco essas distorções. Então, ela achata, né, ela mantém aqui os paralelos, né, em ângulos retos, né, assim, linhas retas, e, né, os meridianos ela trabalha com ângulos aqui mais móveis, né, não trabalha com ângulos retos, como a gente viu, por exemplo, nessas projeções aqui anteriores. São todos ângulos de 90 graus, como a gente pode ver aqui.
né? Então, essa projeção anafilática ela é interessante porque ela busca aí dar uma amenizada nessas distorções. Gente, além da projeção, outra variável importantíssima na criação de um mapa é a questão da escala, né? A questão da proporção. Né? Então, a escala é justamente essa proporção entre, né, o que é que eu estou representando e a realidade. Né? O fato geográfico que eu estou colocando no mapa e o seu tamanho real. Né? Tem algumas fórmulas aqui, né? Lá, distância real é igual a escala vezes a distância do mapa, ou escala é igual a distância do mapa sobre a distância real. Eu vou ensinar uma forma aqui muito mais simples da gente, né, trabalhar com escala, e aí vocês né, não terão tantos problemas para lidar com essa questão. Né? Aí, nós temos aqui também a escala gráfica, né, gente, que ela é muito simples, ou seja, aqui está aqui, ó, 0, 5 e 10. Né? Ou seja, a cada centímetro que eu andar no mapa, eu vou andar quanto na realidade aqui pela essa escala gráfica? 5 quilômetros. Né? Dando 2 centímetros, eu vou andar 10 quilômetros. Né? Tem a escala verbal, que é muito pouco utilizada, eu defino lá, 1 centímetro vai valer 1 quilômetro na realidade. E aí tem a escala fracionada, que é essa que geralmente é o calo aí no sapato, né, dos alunos, que muita gente faz confusão, que é aquela que a representação fracionada ela trabalha sempre com centímetros, ou seja, 1 centímetro que eu andar no mapa vão significar o que na realidade? 100 mil centímetros. Mas a nossa cabeça, né, ela tem dificuldade de lidar com grandes quantidades, né, de zero, né, de números. Né? Então a gente tem aí algumas tabelinhas para facilitar, né, a nossa vida. E aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Então a escala gráfica está lá, né? 1 centímetro é igual a 5 quilômetros, 2 centímetros é igual a 10 quilômetros, é simplesmente fazer essa relação. A cada centímetro que eu andar lá no mapa, aquilo significaria que eu andaria quanto na realidade? 5 quilômetros. Né? Ou seja, se eu tiver um mapa, né, com a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, né, que dá aí mais ou menos uns 400 e poucos quilômetros, tiver nessa proporção, eu vou ter que andar ali 40 centímetros, né, para andar 5 quilômetros em cada um. Então, é uma relação bem direta, bem tranquila. Mas quando vem com essa escala fracionada, a gente aqui tem, né, essa tabelinha aqui para facilitar. E o que eu sugiro para vocês, gente? Passem primeiro de centímetro para metro. Ou seja, tem uma escala que é 1 para 300, ou seja, a cada centímetro que eu andar no mapa, eu vou percorrer 300 centímetros na realidade. Eu passando aqui de centímetro para metro, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente tenho que cortar 2 zeros. Né? Eu corto, então, aqui um zero aqui e outro aqui. Então, o que vai significar isso, essa escala? Né? A cada centímetro que eu andar no mapa, eu vou percorrer 3 metros. Tá? Então, fica muito mais fácil. E se eu quiser passar para quilômetro, eu corto 5 zeros. Tá? Então, vocês vão ver que tem mapas, né, que tem uma escala. Esse aqui é uma escala muito detalhada, ou seja, cada centímetro que eu andar no mapa, eu vou andar só 3 metros na realidade. Isso aqui é uma escala, né, de uma planta, né, de um apartamento praticamente. Né? Cada centímetro eu vou andar 3 metros. Né? Então, está um grau de detalhe muito grande, né, pouca área divisada, né, pouca área territorial e um detalhamento muito grande. Agora, tem gráficos, né, que trabalham aí com mapa mundi, né, trabalham com mapa mundi que tem escala aí de 1 para 80 milhões, 70 milhões, 50 milhões, e aí a gente tem que cortar um pouquinho aqueles zeros. Né? Cortando 2 zeros a gente passa para metros, cortando para quilômetros a gente corta 5 zeros. Vamos ver aqui um exemplo através de um exercício, gente? Né? Antes de trabalhar o exercício, só mostrar também essa relação lá. Quanto maior a escala, menor será a minha área representada, ou seja, mais detalhes eu terei, e aí a gente vai trabalhar com números aqui menores. É isso que causa um pouco de confusão nos alunos. Por exemplo, uma escala de 1 para 5 mil é considerada uma grande escala, e uma escala de 1 para 8 milhões é considerada uma pequena escala. Né? Por quê? Porque a escala está relacionada ao detalhe. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui 1 centímetro, né, em 5 mil, quer dizer 5 mil centímetros na realidade, vamos fazer aquela regrinha. Eu corto 1, 2 zeros, né, passo para metros, ou seja, cada centímetro que eu andar no meu mapa, eu vou ver, né, eu vou percorrer na realidade 50 metros. Ainda continua sendo uma escala, né, de planta,
né, devido aí ao grande grau de detalhamento. Tá? Já numa escala menor, ou seja, eu não vou dar tanta atenção ao detalhamento, eu vou dar uma atenção maior à área que eu vou representar. Olha lá, uma escala de 1 para 8 milhões, eu corto aqui 2 zeros, passei para metro. Né? Então, significa que eu tenho aqui 1 centímetro que eu andar no mapa, eu vou percorrer 80 mil metros na realidade. Então, ainda continua muito zero, passa para quilômetro. Corta aqui mais 3 zeros, o total de 5 zeros, ou seja, a cada centímetro que eu andar na realidade, no mapa, eu vou percorrer 80 quilômetros na realidade, ou seja, é um mapa aqui, né, um mapa mundi, um mapa do Brasil, ele vai ter uma escala, né, mais ou menos dessa grandeza, ou seja, eu não vou ter tantos detalhes, mas eu vou ter uma área maior, tá? Vamos ver aqui um exemplo disso, olha lá, pegando aqui uma escala de 1 para 50 mil, né, 1 para 50 mil, então eu passo aqui, corto zeros, 2 zeros, né? Ou seja, cada centímetro que eu andar aqui nesse mapa, eu vou percorrer na realidade, ele vai representar na realidade 500 metros. Ou seja, cada centímetro que eu andar aqui, eu vou percorrer ele 5 quarteirões. Eu consigo ver, né, a planta da cidade, né, as ruas, né, os detalhes aqui. Numa escala de 1 para 100 mil, eu já estou me afastando, eu estou ganhando em área, né, mas estou perdendo em detalhamento. Então aqui, cada centímetro que eu andar, eu vou percorrer, na verdade, ali 1 quilômetro, né, 1000 metros. Numa escala de 1 para 250 mil, gente, eu já começo, né, a ter uma área maior, eu já consigo ver aqui outro município vizinho, né, de Cornélio Procópio, que foi o exemplo que a gente pegou aqui, né, eu já não vejo muito detalhamento na cidade, né, eu consigo ver aqui a mancha urbana, mas não temos aí muitos detalhamentos, né. E a escala de 1 para 1 milhão, ou seja, cada centímetro que eu percorrer no mapa vai significar aí 10 quilômetros na realidade, né, cortando os zeros aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo cortar, 2, 3, 4, 5, eu vou percorrer 10 quilômetros. Né? Então, eu já consigo ver aqui outros municípios, outras cidades, né? Então, eu já ganho em área e perco em detalhes. Então, quanto menos zero eu tiver aqui na escala, né, maior vai ser a escala, mais detalhes eu vou conseguir representar. Né? Vamos ver aqui uma questão para a gente trabalhar, né, esses cálculos. Olha lá, observe o mapa abaixo no qual estão representadas cidades africanas em que ocorreram os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol pouco antes e durante, né, a Copa do Mundo de 2010. Né? Então foram alguns amistosos que o Brasil fez antes da Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo, né, da África do Sul. Né? Então aqui nós temos o mapa, né, representando essas cidades. A gente já tem que pegar a informação aqui importante, que é a escala, ela está 1 para 70 milhões. Ou seja, cada centímetro que eu percorrer nesse mapa, eu vou ter que andar quanto na realidade, gente? 70 milhões de centímetros. Vamos fazer aqui os cortes, corto 2 zeros, ainda me sobra aqui, né, 700 mil metros, né? Melhor, 700 mil metros. Eu tenho que cortar aqui então mais 3 zeros, e aí me sobra que cada centímetro que eu andar nesse mapa, eu tenho que percorrer na realidade 700 quilômetros. Fica um número muito mais tranquilo, né, da gente trabalhar. E aqui tem as cidades que o Brasil jogou, né, esses amistosos. Né, o Brasil jogou aqui na Tanzânia, né, e no caso aqui eles estão pegando sempre Joanesburgo como referência. Tá? Joanesburgo para medir as distâncias, né? Aqui depois vai falar, né? Olha lá, distâncias entre Joanesburgo. Então, de Joanesburgo até Dar es Salaam, né, na Tanzânia, nós temos 3,7 centímetros. Tá? Entre Joanesburgo e Harare, no Zimbábue, nós temos 1,3 centímetros. Entre Joanesburgo e Durban, que é na África do Sul também, que o Brasil jogou na Copa do Mundo, dá menos de 1 centímetro, lá 0,8 centímetros. Né? E entre Joanesburgo e Porto Elizabeth, nós temos 1,5 centímetro. Né? Então, simplesmente, gente, nós vamos fazer a conta, né, desses centímetros vezes a escala, vezes os 700 aqui. Então, né, a gente sempre tem que fazer essa simplificação aqui dos zeros, encontrar, né, a distância real, né, que a escala ali está fazendo a proporção. Né? No caso, cada centímetro ali são 700 quilômetros, e depois é simplesmente,
né, geralmente a questão te dá aí as distâncias, né, e você faz, né, um cálculo matemático bem básico, bem simples. Vamos ver aqui o enunciado, olha lá. As distâncias em valores aproximados, em linha reta em quilômetros, entre Joanesburgo e as demais cidades localizadas no mapa, estão corretamente indicadas em letra A, né, 25.900, 9.100, 5.600 e 10.500. Gente, essa questão aqui já foge o bom senso. 25.900 quilômetros, né, daria para dar, né, daria para ir do Polo Norte ao Polo Sul e mais um pouco, né, porque o raio da Terra, a circunferência da Terra, ela tem 40.000 quilômetros. Ou seja, né, do Polo Norte até o Polo Sul dá 20.000 quilômetros, dando a volta para o contrário, os demais 20.000 quilômetros. Então, né, já foge um pouco do bom senso, a gente também tem que se ater a isso, né? Mas vamos pegar aqui os cálculos, olha lá. Se a gente pegar aqui, por exemplo, Joanesburgo para Porto Elizabeth, dá 1,5, né? Ou seja, dá 700 mais 350, dá 1.050. Se a gente pegar aqui até Durban, é menos um pouco do que 1 centímetro, ou seja, é 80% de 1 centímetro, então vai dar menos que 700, vai dar mais ou menos em torno de 500 e alguma coisa, 560, tá? 1,3 vai dar, né, um pouco mais de 700, vai dar 900 e alguma coisa. E os 3,7 eu multiplicar aqui os 700 vezes 3, vezes quase 4 vezes, né? Então, vai dar uns 2.500 quilômetros mais ou menos. Então, a gente tem aqui as opções, ó, 2.590 para Dar es Salaam, que são aquela de 3,7. Harare, né, que é 1,3, olha lá, né, 910. Durban, que é 0,8, um pouco menos de 700, 560. E Porto Elizabeth, que é 1,5, né, que é 700 mais metade, 700, 350, 1.050. Então, a resposta correta, letra C. Tá? Os outros cálculos aí, por isso que tem que ter muita atenção, olha lá, com os zeros, porque tem opções, né, que se você cortar um zero a mais ou um zero a menos, elas te dão margem para você respondê-lo, né? Então, é só ter atenção com essa questão de proporção, fazer mais exercícios para praticar, gente, e lembrar, né, que uma grande escala está ligada ao detalhe. Quanto maior for a escala, mais detalhe eu vou ter, né, menor a área mostrada. Quanto menor a escala, vai ter aqueles números zeros ali numa quantidade maior, eu vou mostrar uma área muito maior, mas eu não vou ver muitos detalhes aí da cidade, das ruas, né, e tudo mais, tá? Gente, além dessas variáveis, né, de criação, que estão presentes aí no mapa, né, da escala e da projeção, nós temos que ter, né, a orientação, né, que é a Rosa dos Ventos, o título e a legenda, né? A orientação é simplesmente, né, a indicação, né, do norte geográfico ou da Rosa dos Ventos, ou seja, aqui está o mapa de Minas Gerais, né? Se eu colocasse o norte para cá, né, eu cometeria um erro, porque eu iria para oeste, né, em termos geográficos falando. Então, né, a presença, né, de um Nzinho aqui mostrando o norte. Então, é importante ter essa referência no mapa, né? Igual a gente está vendo aqui, ó, o norte está para cá, tá? A legenda também é outra propriedade muito importante, gente, né? Porque ela vai fazer a tradução aí, né, dos símbolos, né, a chave de leitura, para a gente entender o que o mapa está destacando, principalmente o mapa temático. Então, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica, nós vamos ter aqui, ó, né, no caso, a escala, olha lá, a escala aqui, ó, que é uma escala gráfica, gente, olha lá, cada centímetro que eu andar aqui nesse mapa, eu vou percorrer 10 quilômetros, né, 10 quilômetros, 2 centímetros, 20 quilômetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 40 quilômetros, ou seja, né, nessa distância aqui, ó, eu tenho mais ou menos, né, quase 10 centímetros se eu fosse imprimir esse mapa, né, dando 94 quilômetros. Tenho também aqui, né, as coordenadas geográficas, né, as longitudes e latitudes, né, então está mais ou menos a 17 graus de latitude sul, 46 graus e 20 minutos de longitude oeste, né, e aqui eu tenho a legenda. A legenda ela vai trazer geralmente né, a descrição, né, de pontos, de linhas e de áreas. Né, de pontos aqui nesse mapa eu não tenho, mas poderia ter aqui, por exemplo, um pontinho e colocando aqui, por exemplo, igreja, né, e aí faria a referência, né, a uma igreja, alguma coisa assim. Aqui no caso eu tenho linhas, né, referenciando aqui a hidrografia, né, os rios aqui dessa bacia hidrográfica,
Eu tenho linha aqui também para mostrar, né, a divisa aqui da bacia, que são essa linha preta, e tenho áreas, né, cobertas aí por cores, né? Por exemplo, na cor laranja, que é onde que tem manchas de cerrado, pela mancha verde, onde que é a vegetação ciliar, né, por áreas de reflorestamento aqui, e as áreas em branco, né, são as áreas que já são ocupadas aí pela agricultura e pastagens, né? Então a gente vê que é uma bacia hidrográfica que já teve um grau de desmatamento muito grande, né? Muitas áreas brancas, a não ser essas áreas aqui mais a oeste, que ainda mantém ali manchas de cerrado. Então a legenda ela vai aí nos trazer, né, a chave para a gente ler os símbolos, né, e elementos aí presentes no mapa, tá? Vamos ver aqui, gente, quais são os tipos de produtos cartográficos, né, que a gente tem. Nós temos diversos tipos cartográficos, desde os mais simples, né, como os mapas genéricos ou gerais, ou seja, eles não possuem uma finalidade específica, eles servem apenas, né, para caráter ilustrativo, para trazer informações mais genéricas. A gente tem aqui um mapa, né, genérico, um mapa político do Brasil. Está faltando aqui até, né, nesse mapa o nortezinho, né, o Nzinho aqui, para mostrar, né, onde que é a Rosa dos Ventos. Ele tem, né, as coordenadas geográficas aqui, né, presentes, tanto as latitudes quanto as longitudes. Tem, né, as divisões, né, dos estados, as capitais, as divisões dos países, alguns dos principais rios, mas não tem nenhuma informação aí mais detalhada, né? Então é um mapa aí bem geral, tá? Nós também temos aí, por exemplo, os mapas especiais ou técnicos, e eles vão trazer, além daquelas características gerais, né, uma informação geralmente mais pontual, né, que precisará ser atualizada depois. Por exemplo, um mapa meteorológico, né, um mapa das condições né, meteorológicas de um determinado dia, de uma determinada época do ano. A gente sabe que, né, como as condições aí meteorológicas são muito dinâmicas, esse mapa vai significar apenas para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Depois a gente vai ter que atualizar esse mapa. O mapa turístico ele pode ser, né, utilizado por um período de tempo maior, mas também pode apresentar mudanças. Mapas astronômicos também, né, mudam aí de acordo com a época do ano. Então aqui, por exemplo, eu trouxe um mapa, né, de condição meteorológica, né? Então aqui a gente está pegando aqui a previsão do tempo, né, para um determinado dia do mês de julho, né? E aqui nós temos as cores, né, referenciando os locais aí, né, as regiões do Brasil. Quanto mais para o tom, né, de azul ou até para o vermelho, né, tem um pontinho vermelho aqui na Serra da Mantiqueira, ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais, né, com Rio de Janeiro. Enfim, que a temperatura está muito baixa, né, a mínima, né, desse dia aqui de julho será muito baixa. E quanto mais para o tom, né, amarelado ou laranjado, né, terá temperaturas mais elevadas. Então a gente percebe isso em toda essa faixa norte aqui do Brasil, né? Não vou ser garoto do tempo aqui, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês. No caso, né, as cores verdes, temperaturas entre 15 e 18 graus, são as temperaturas mínimas, né, registradas. E a gente percebe aqui, ó, né, que nessa região da Serra da Mantiqueira a temperatura chegou ali próximo a zero, né, 3 graus de média mínima. Né, no azul aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, no Paraná, as temperaturas também foram muito baixas, né? E aí, né, à medida que a gente vai se aproximando da linha do Equador, que está passando mais ou menos aqui, as temperaturas ficam mais elevadas, mesmo em julho, a gente tem médias aí superiores a 20 graus, tá? E aí a gente entra nos mapas temáticos, né, que são mapas aí bem interessantes. Esses sim vão ser utilizados como ferramenta de gestão, né, como instrumentos aí importantes de pesquisa, né, para a gente entender a realidade, tá? Então, olha lá, são representados determinados aspectos, né, utiliza-se aí, né, a base de outros mapas e você aplica ali variáveis, né? Por exemplo, mapa geomorfológico, né, um mapa que eu vou ver ali as variações, né, do relevo, um mapa geológico, eu vou ver a estrutura, né, das rochas, mapa de solos, mapa de população, né? Então tem diversos mapas aí temáticos, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, por exemplo, nível de biodiversidade no mundo, né? Então, aqui tem o mapa mundi, né? E quanto mais biodiversidade tiver o país, mais ele vai estar próximo aqui a essa coloração verde escura, tá?
quanto menos diversidade de espécies tiver, ele vai estar para um tom mais amarelado. Então a gente vê aqui, né, nas áreas muito frias, na Antártica, né, na Groenlândia, né, em alguns países aqui muito ao norte, né, os países que têm deserto também, como a Líbia, a Arábia Saudita, né, tem aí uma classificação mais baixa em termos de biodiversidade, e países, né, intertropicais, com muita umidade, com muito calor, né, como Brasil, Peru, Bolívia, né, a Índia, tem aqui elevados, né, a África do Sul, tem elevados, a Madagascar, né, enfim, a Austrália, tem elevados níveis aí de biodiversidade, né. PIB per capita, né, o que é essa variável, né? É o PIB, né, a produção de riquezas de um país em um ano, dividida pela população, né. Esse aqui é um pouquinho defasado, é 2004, é a fonte do IBGE. O IBGE tem muitos mapas bacanas, tá, gente? Se vocês quiserem aí dar uma pesquisada, vale a pena entrar lá no site do IBGE e buscar algumas dessas variáveis, dessas informações. Ou seja, quanto mais para o tom aqui de roxo, né, o país está classificado, maior é a presença aí, né, de renda per capita desse país. A variável renda per capita, gente, ela não quer dizer tanta coisa não, né, porque essa renda pode estar concentrada. No caso do Brasil, o Brasil está aqui no nível médio a alto, né, de renda per capita. Está acima, está mais ou menos aqui entre 3 e 10 mil dólares por habitante, mas a gente sabe que não é uma divisão equânime, né, uma divisão igualitária, uma divisão bem desproporcional, assim como são nos países ricos também. Então aqui os países que têm mais de 10 mil dólares, né, de renda per capita média, né, os Estados Unidos têm mais de 30 mil dólares, né, os países aqui europeus, vários também têm nessa faixa, né, o Japão, enfim, estão todos nessa coloração mais escura. Os países africanos aqui, a Bolívia, o Paraguai, né, estão aqui com taxas aqui entre 400 e 1.300 dólares, ou menos de 400, né, alguns países africanos muito pobres, né, são classificados nessa condição. Então, esse aqui é um mapa temático, né? A gente está trabalhando aqui com nível global, né, mas essas informações podem ser detalhadas, né, por estados, por municípios, né, elas podem trazer outras variáveis mais específicas, como eu já falei, né, o índice de criminalidade, o índice de vulnerabilidade social, por exemplo, né, pessoas que moram em área de risco. Esses mapeamentos podem ser aí importantes ferramentas, né, para gestão mesmo territorial. Eu trouxe um mapa aqui para vocês verem, gente, apenas por questão de curiosidade, para vocês verem como que, né, as possibilidades são enormes, né, da gente trabalhar. Aqui, ó, é um mapa, né, a quantidade de loiros presentes na Europa, né, por região. Então, né, quanto mais, né, mais clarinho, para o amarelo mais clarinho, é maior a presença, né, de pessoas loiras, né, no território. Então, países aqui da Escandinávia, né, como a Suécia, Finlândia, né, a Finlândia está aqui, a Suécia aqui, Noruega, né, aqui o norte da Rússia, Letônia, Estônia, Lituânia, esses países bem afastados da linha do Equador, né, maior é a presença, são quase 80% da população, né, de pessoas que têm cabelos loiros, né. E aí quando a gente vai se aproximando da linha do Equador, né, aqui essa região mediterrânea aqui embaixo, né, a linha do Equador ainda está mais abaixo, mas a gente percebe que esse nível vai diminuindo significativamente. Apenas, né, isso aí mostra um aspecto de adaptação natural, né? Essas pessoas que moram em locais mais afastados da linha do Equador têm aí uma menor incidência, né, de recebimento da luz solar, né? Então tem menos proteção, né? Tem um pouco menos de melanina, então as pessoas mais próximas ali da linha do Equador, ao longo do tempo, da evolução, foram adquirindo essa defesa, essa adaptação, né, com a presença maior de melanina, né, e aí as peles ficam mais resistentes a essa radiação, né, essa luz do solar. Né. Tem aqui mapas, né, que a gente pode, não chega a ser um mapa temático, mas é um mapa muito curioso. Esse aqui, gente, é o contorno dos Estados Unidos, e vocês nem imaginam o que é cada pontinho, né, luminoso disso daí. Né. Cada pontinho desse luminoso, gente, está fazendo referência a uma loja da maior rede, né, de fast food do planeta. Tá? Então, cada pontinho desse aqui é um McDonald's. Então, a gente percebe que,
dá para ver uma série de questões aqui a partir do mapa que parece simples. Mas né, uma loja dessa, ela não se estabelece em qualquer lugar, ela precisa avaliar o mercado do consumidor, ela precisa de infraestrutura. Né? Então, por exemplo, a costa leste aqui dos Estados Unidos é uma presença absurda. Né? Tem muitas lojas. Né? Aqui na costa oeste também, uma concentração muito grande. Apenas aqui, né, na meio norte, né, e na parte aqui mais ao oeste, que a gente tem alguns vazios. Né? Na verdade, tem um estudo que fala que a mais distante aqui fica 200 quilômetros, né, do determinado ponto. Ou seja, não é muita coisa, não. Então, aqui dá para mostrar o grau aí também, né, de avanço tecnológico, né, presença aí de população, enfim, dá para a gente inferir uma série de coisas, tá? E para terminar, gente, um outro tipo de produto cartográfico interessante é a anamorfose, que tem sido muito utilizada também em questões, né, de vestibulares, questões do Enem, pode aparecer aí gráficos desse tipo, tem na apostila de vocês, né, que a anamorfose ela vai trabalhar com representações quantitativas, ou seja, com dados quantitativos, com dado de população, dado de renda, né, qualquer dado aí que tenha uma ligação, né, com variáveis quantitativas. Tá? E o que ele vai fazer? Olha lá, o objetivo principal, né, é destacar, né, de acordo aí com a proporção do território. Então aqui, por exemplo, gente, nós temos um mapa de população, uma anamorfose de população. Então, por exemplo, a China, né, e a Índia, que são os países mais populosos, apesar, né, da China ter um território, né, muito amplo, é o terceiro país em termos de área no mundo, 9 milhões e poucos quilômetros quadrados, nós só fica atrás da Rússia e do Canadá. Ela, né, tem uma população muito grande, ela tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, mesmo o território dela sendo grande, né, na anamorfose, a área desse país, ela extrapola, né, ela cresce. Né? A Índia, né, já não tem um território tão grande, mas tem uma população de mais de 1 bilhão também de habitantes, né, o seu território cresce bastante. O Japão, que é um país pequenininho em termos territoriais, tem quase 130 milhões de habitantes, né, também cresce de tamanho, os países europeus aqui proporcionalmente. Olha como é que a Austrália, né, que é um país de grande extensão territorial, mas uma população pequena, da mesma forma o Canadá, como que eles quase somem aqui do mapa. Né? O Brasil perde um pouquinho também de área, porque tem um território grande e uma população não tão elevada. E aí, né, esse gráfico ele brinca com isso, com essa proporção. Né? Então, ele extrapola aí as áreas de acordo com essa variável, no caso aqui a população, e né, diminui os outros territórios que têm aí, né, uma população reduzida. Tá? Vamos fazer aqui uma questão relacionada a essa anamorfose. Olha lá, analise as representações cartográficas a seguir. Né? Já vou facilitar bastante aqui para vocês, porque um dos gráficos é exatamente esse que a gente trabalhou. E aqui tem outro gráfico, olha só. No caso, Estados Unidos aqui está bem né, evidenciado, Japão, né, Alemanha, França, Reino Unido, né? Agora, olha a África, né, como é que está bem pequenininha. Alguns países aqui da Ásia também, né, quase não aparecem, os países da América do Sul também diminuem bastante. O que será? Qual variável que será essa? Né? E aqui a gente tem outra, né, que a gente acabou de trabalhar lá, a China, né, a Índia, muito maiores, né? A Austrália pequenininha, né, a Canadá pequeno, a Rússia bem pequena, que a Rússia também tem um território muito grande. Né? Então, o que isso quer dizer? Quais são essas duas variáveis? Olha lá, essas representações são anamorfoses, né, geográficas. Uma anamorfose geográfica representa a superfície dos países em áreas proporcionais a uma determinada quantidade. As anamorfoses apresentadas representam, respectivamente, letra A, número de turistas recebidos e produto nacional bruto. Gente, vocês acham que isso daqui, né, pode estar relacionado a número de turistas, né, e produto nacional bruto? Aqui, será que a riqueza desses países aqui são maiores? Né, obviamente que não. Letra B, produto nacional bruto e população. Né? Essa é a resposta correta. Olha lá, produto nacional bruto dos Estados Unidos, do Japão, desses países europeus, eles são bem mais elevados. Né? Então, se a gente pegar aí a anamorfose, esses territórios vão extrapolar. Né? Países do continente africano que tem, né,
uma limitação maior nessa variável, alguns aqui da América do Sul, da Ásia, vão estar aí, né, representados de uma maneira menor. E aqui, ó, a população, né, que a gente acabou de trabalhar, Índia, China, né, o Japão se destacam em relação aos seus territórios, a Indonésia também, que é um país bem populoso, tem mais de 250 milhões de habitantes, né, num território não muito grande, Bangladesh, né, e países aí com grande extensão territorial como Rússia, Canadá e Austrália quase não aparecem porque tem uma população muito pequena. Tá? Vamos ver aqui as outras alternativas lá, população e número de turistas recebidos, também não faz sentido. Letra D, população ativa na agricultura e produto nacional bruto. E letra E, população e população ativa na agricultura. Né? Então, resposta correta, letra B de bola. Gente, para terminarmos a aula, eu trouxe aqui, né, o que é o futuro, né, da cartografia. Né? Quais são aí os indicativos, né, que a gente deve ter lá, mapas com imagens de fundo, mapas animados, né, mapas em 3D, mapas virtuais. Então aqui a gente tem, por exemplo, um mapa animado, né, que vem aqui com as navegações, né, as épocas aí que foram feitas, realizadas essas viagens. Né, a gente tem aqui um mapa, por exemplo, né, com características em 3 dimensões, que a gente... Aqui é o continente sul-americano de cabeça para baixo, gente, nesse mapa aqui, ó. Aqui vocês estão vendo a Cordilheira dos Andes, ó, nessa borda aqui, ó. Né? Igual aquele mapa que a gente trabalhou na outra questão, né? Que invertemos aí a América do Sul, colocamos o sul para cima. Né? Então a gente consegue ver aqui o relevo, né, das regiões. Inclusive aqui, né, a nossa região mais elevada do nosso território, o Pico da Neblina, está por aqui. Né? O sudeste brasileiro está por aqui, ó. A região sul, Uruguai, aqui, Argentina, enfim. Né? Esse mapa aqui da Europa também a gente consegue ver ter uma noção de relevo, né? Ver os Alpes, enfim. Né? Mapas virtuais aí mostrando também as trocas, né? De informação, né? De dados, né? De questões econômicas, né? Nas bolsas de valores, enfim. Esse é o destino da cartografia atual, né? E no futuro da cartografia. Gente, eu encerro, né? Eu gosto de trazer aqui para vocês sempre, né, uma frase para a gente refletir. E aí eu trouxe uma frase, né, que está relacionada ao tema aí de cartografia. É a frase do filósofo Nietzsche, que diz ali: quanto mais alto o homem voa, menor ele parece para aqueles que não sabem voar. Está relacionado à questão de escala, aí, né, de proporção, e também, né, dá esse caráter aí filosófico, né, de quanto mais a gente consegue abstrair, né, de pensar no futuro, né, de sair um pouquinho do chão e depois voltar para o chão, que é importante, né, mas tem gente que taxa as pessoas aí, né, de loucas e tudo mais, mas né, às vezes a gente precisa também buscar, né, essa imaginação, né, buscar o que pode vir aí no futuro, né, e depois trazer para a realidade. A gente espero que vocês tenham, né, aprendido. Chegou mais uma pergunta, que bom, né, que a gente pode... quais são as variáveis, né, que devem estar presentes no mapa? Né, então, a gente já até discutiu aqui as principais variáveis, né, são... Né, primeiro, a gente tem que escolher a projeção, né, a escala. Esse mapa tem que ter, né, obrigatoriamente um título, né, que vai facilitar muito aí para a gente, né, entender o que ele está dizendo. Título, a orientação, né, que é o Nzinho ali, né, a rosa dos ventos, e a legenda. Tá? Esses são os elementos principais, né, de um mapa. Tá, gente? Então, né, qualquer dúvida vocês podem escrever, se aparecer alguma dúvida, né, futuramente. Né, pratiquem, né, deem uma lida também na apostila, que vai ajudar bastante. Né, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Né, e até a próxima, a gente vai trabalhar aí mais algumas aulas. Né, continue aí na rede. A gente vai ter uma aula daqui a pouco. Um grande abraço para vocês e obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 96. Bom estudo e até a próxima aula!